Pelinto está pedindo para explicar o que é um beta de um fundo imobiliário. Isso é um assunto bem bacana. E o beta é uma medida de sensibilidade. Vamos lá. O que é isso? Uma continha, uma medida estatística. Tá? Se a variável A variar 1%, o que acontece com a variável B? Qual é a sensibilidade disso a isso aqui? Então, isso variou 1%. Eu quero saber qual que é o beta do fundo imobiliário. Se um parâmetro varia 1%, o que acontece com ele? Varia 1% para cima, varia 1% para baixo, não varia. Varia 2%, ou seja, o dobro, certo? Varia 2 para baixo e assim por diante. Então, beta é uma medida de sensibilidade de quanto uma variável responde à variação de outra. Muito bem. E aí, o que acontece? Agora vou ser bastante acadêmico, muita gente vai discordar de mim. Calcular o beta do fundo imobiliário contra o IFIX é perder tempo. O Excel calcula qualquer coisa, tem 3 formas diferentes, todas elas muito simples de calcular o beta. O Excel calcula, tudo automático, coisa mais fácil do mundo. A questão é, para que serve aquele cálculo? Beta é uma medida de sensibilidade da variação de um ativo em relação à variação da economia de um país. É aí que muita gente vai discordar de mim, é aí que muita gente está ouvindo isso pela primeira vez na vida. Tá? Mas beta é uma medida de sensibilidade da variação de um ativo contra a variação da economia de um país. Se tivesse dado diário de PIB, beta deveria ser rodado contra PIB. Então, se o PIB do Brasil cresce 1 ponto percentual, o que acontece com as cotas do fator Veritá, ou com do KNRI, ou do Alzinão? PIB não tem dados diários de PIB, só tem dados anuais de PIB. Então, não dá para usar o PIB, né? Porque você tem aqui um dado que é diário, que é a variação de preço de um ativo. Então, para poder comparar, você precisa de algo que expresse a variação da economia diariamente. O que dá para ser usado como uma proxy disso, como algo aproximado disso? Um índice amplo da Bolsa de Valores. O Ibovespa, então, seria usado aqui no Brasil para rodar betas, entendendo que ele reflete da melhor forma possível o que está acontecendo com a economia. Afinal, ali tem companhias de diversos setores da economia, inclusive do mercado imobiliário, mas não apenas do mercado imobiliário. Tá? Então, rodar o beta de um fundo contra um IFIX, rodar qualquer um roda, mas eu desconsidero esta informação. Se tiver no relatório de um analista, no relatório gerencial, então, para mim, eu desconsidero a informação. Alguém que sabe calcular, sabe como faz mecanicamente para calcular beta, mas interpreta o conceito de beta de uma maneira diferente da minha. Para mim, beta é no Brasil contra o Ibovespa, e muita gente, inclusive, também acha que não adianta usar o Ibovespa, acaba usando o S&P 500 como uma proxy da economia mundial, certo? Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, para calcular beta, usa-se o S&P 500 como um índice que, da melhor maneira possível, reflete o que está acontecendo com a economia dos Estados Unidos. Então, quer calcular beta aqui do Brasil? Você quer saber qual a sensibilidade de um ativo, que pode ser um fundo imobiliário, uma ação, seja lá o que for, qualquer coisa que tenha variação de preço diário. Você quer saber a sensibilidade daquilo à variação da economia. Quando a economia sobe 1 ponto percentual, o que acontece com aquele ativo? Sobe junto, sobe mais, cai na mesma proporção, cai em proporção maior, entendeu? Mas beta no Brasil, você roda contra o Ibovespa ou contra um outro índice amplo do mercado de ações. O IFIX é só o mercado de fundo imobiliário, não é a economia toda, né? Então reflete uma parte muito específica da economia que é o mercado imobiliário. É lógico que os betas vão ser totalmente enviesados, e a ideia do beta é saber o que acontece como um ativo é sensível à variação da economia, certo? Então, agora hoje é dia de teoria de finanças. Legal. O Marco quer saber o que é o alfa. Alfa é o seguinte. Vamos lá para os
os grandes mestres da finança, aqueles que, de fato, os únicos que, de fato, criaram métodos em finança, sabe? As únicas pessoas que eu sei que criaram um método ganharam prêmios Nobel de Economia. Tudo mais é marketing. Então, um deles é o William Sharpe, que dentre as enormes contribuições que ele deu à teoria de finanças no mundo, foi a criação de um método de avaliação de ativos, que é o CAPM. E este CAPM tem uma fórmula, como que você avalia uma empresa? Então, de acordo com o método do modelo, né? Na verdade se usa o nome modelo de precificação de ativos criado pelo William Sharpe, é uma fórmula que é o risk-free, ou seja, o ativo livre de risco. Qual que é o ativo livre de risco? Também não tem uma única definição, mas vamos imaginar lá fora. Título público do governo, e geralmente é utilizado com prazo de 10 anos, sem pagamento de cupom e tal. Então, um ativo livre de risco seria um título público do governo que tem o menor risco de crédito possível. Lógico que na prática não existe nada livre de risco, então você usa o que tem o menor risco possível no mercado. Então, é o risk-free, o ativo livre de risco, mais o beta, que era o que a gente está falando agora, como uma medida de risco sistêmico, o que acontece com determinada companhia ou com aquele setor quando a economia vai para cima ou para baixo, tá? Vezes o excesso de retorno do mercado em relação ao ativo livre de risco. Então, abre parênteses, retorno de mercado menos o risk-free. O que seria isso? Vamos pegar, assim, um histórico do Ibovespa e vamos considerar que CDI seja o ativo livre de risco no Brasil. Então, a gente vai pegar uma janela de 2 anos, 5 anos, seja lá o que for, quanto que o Ibovespa rendeu mais do que o CDI no Brasil. Então, a diferença positiva disso é o excesso de retorno. Então, vamos lá, o risk-free seria, eu quero investir num ativo de risco, então, para isso, eu tenho que ser remunerado. Primeiro, começando pelo quanto eu ganharia para simplesmente pegar meu dinheiro e colocar no ativo livre de risco. Esse é o mínimo do mínimo para começar a conversa, certo? Então, quanto eu ganharia se eu colocasse meu dinheiro no CDI, mais ou menos assim. Só que, para colocar meu dinheiro no CDI e ganhar a mesma coisa, não faz sentido. Então, agora eu tenho que ganhar um prêmio sobre o risco. Como que eu vou medir esse risco? O que se diz na teoria é que o mercado não paga pelo risco específico. Se você quer colocar um único ativo na sua carteira, problema seu, azar seu. O mercado te remunera pelo risco sistêmico, o risco de uma carteira diversificada, que é sempre menor do que o risco individual. Então, o beta vai medir essa sensibilidade de um segmento, de um papel, tal, numa carteira diversificada. O risco que é impossível diversificar é o beta, o risco sistêmico. Então, o ativo livre de risco, mais um risco e mais um retorno adicional esperado. Aí você chegou na expectativa de retorno que um ativo de risco tem que te dar, e com isso consegue chegar no preço desse ativo, tá? Não sei se deu para entender sem uma luzinha, sem um slide, coisa assim, mas essa é a fórmula do modelo de precificação de ativos de risco criado pelo William Sharpe. Bom, o cara gostou tanto do modelo dele, confiou tanto no modelo dele, que ele disse o seguinte: é impossível bater o mercado. Usando a fórmula do CAPM, todos os ativos estão exatamente no preço que deveriam estar, nem mais caro, nem mais barato. Certo? E aí, passado um tempo, um outro acadêmico, que eu não me lembro o primeiro nome, mas o sobrenome é Jansen, falou: ô Sharpe, cara, você é o cara, o CAPM é muito bom, funciona e tal, não sei o quê, mas agora achar que ninguém é capaz de ganhar mais do que a média do mercado, aí você está exagerando. Tem gente que ganha sim. Então, para medir o quanto alguém ganhou acima do mercado, eu vou pegar a sua fórmula do CAPM e vou incluir um fatorzinho antes, que é o alfa. Então, alfa menos a fórmula do CAPM, ou seja, o que alguém ganhou além do CAPM é um retorno adicional à média do mercado. Certo? Alfa de Jensen. Então, por que se fala, sujeito gera alfa? Porque ele bateu a média do mercado.
média do mercado, até hoje, muito utilizado a fórmula do CAPM, calculado com esse modelo de um único fator de risco, que é o beta, criado pelo William Sharpe lá na década de 1960, mais ou menos por aí. Então, considera-se que como que se mede o retorno médio de um mercado, usando a fórmula do CAPM. O que superar o CAPM gerou alfa. E se fala alfa justamente porque esse estudioso, esse acadêmico, usou essa terminologia. Alfa menos toda a fórmula do CAPM é igual a retorno adicional à média do mercado. E aí, então, se fala isso, sujeito gera alfa. Entendeu? Sempre legal poder explicar essas coisas. Então, Marcos, o Marcos está falando que tem os betas setoriais. Eu, particularmente, discordo e, mais do que discordar, eu ignoro a informação. Calcular, você calcula o que quiser, roda uma coisa contra a outra, o Excel calcula. Ter valor nesta informação, na minha opinião, não tem valor nenhum. Tomando como base os fatos relevantes do HGBS, por que um vem com termo de compra e venda e o outro termo de venda e compra? Acho que deve ser a mesma coisa, né, Bruno? Porque é um termo que vincula duas partes, uma parte comprando, outra parte vendendo. E aí cabe saber quem é a parte compradora, a parte vendedora. Os fatos relevantes nem dão esse detalhe de que lado está o fundo, porque geralmente isso fica óbvio pelo teor do complemento, né? Se o fundo está comprando, então vai gerar uma rentabilidade de tanto, se o fundo está vendendo, gerou uma TIR de tanto, tal. Mas acho que não deve ter nenhuma diferença aí entre um e o outro que você notou nos textos dos fatos relevantes. Um comentário do Denis aqui, gestores de ETF dos Estados Unidos costumam publicar o beta como um indicativo da volatilidade do fundo acima de 1, mais volátil, abaixo, menos. Sim, exato. Agora, acima do quê? Do S&P 500 lá nos Estados Unidos. E o ETF é um fundo beta, não é um fundo alfa, entendeu? O ETF é um fundo que vai igualar a média do retorno do mercado. E entende-se que a média de retorno do mercado é dada pelo CAPM. Então, um ETF é um fundo beta. Agora, aquele gestor que fala, faço uma gestão ativa e vou superar a média do mercado, o que ele conseguir dar acima da média do mercado é chamado de alfa.